Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Muito boa tarde, começando agora o programa Cultura Geral. Hoje a gente vai falar um pouquinho do dezembro laranja e o do câncer de pele. É um assunto extremamente importante. A gente está aí com esse sol violentíssimo, cada vez mais incidente, né? E a gente precisa tomar muito cuidado. Já que o homem não quer saber de combater o efeito estufa, essas coisas, a gente vai ter que ter muito cuidado com a pele, né? Bom, a gente vai passar um videozinho para a gente poder ilustrar o que a gente vai debater, vai conversar aqui. E eu gostaria que todos acompanhassem com a gente esse vídeo, que é muito interessante. Eu acho que ilustra bem essa conversa que a gente vai ter aqui. 8 doenças sérias sinalizadas pela nossa pele. Normalmente não pensamos muito sobre a nossa saúde até que apareça algo de errado. Muitas doenças graves progridem silenciosamente nos primeiros estágios, e você só descobre a verdade quando visita um médico para uma consulta regular, ou ainda mais horrivelmente, quando já está muito grave. Felizmente, alguns problemas de saúde podem ser facilmente identificados por nossa aparência, e nossa pele é um dos principais indicadores. É por isso que é tão importante estar ciente dos sinais que a nossa pele pode nos dar. Aqui estão os problemas de pele mais comuns que podem aparecer se houver algo errado no interior do seu corpo. Você sabia que, em alguns casos, mesmo a transpiração pode ser sinal de um possível problema? Assista ao vídeo para descobrir quais outras mudanças na pele podem ser consideradas como sinais de aviso. Número 8. Manchas escuras. Se você notou algumas manchas escuras que de repente surgiram na sua pele, isso pode ser um sinal de insuficiência adrenal ou doença de Addison. Suas glândulas adrenais não geram hormônios esteroides suficientes. A doença de Addison pode ser causada por vários fatores, inclusive o estresse. Normalmente, seus sintomas aparecem lentamente, mas geralmente pessoas com tal doença podem sentir dor nos músculos e articulações e perder o apetite. Elas têm baixa pressão arterial e baixo nível de açúcar no sangue. Todos esses sintomas podem ser extremamente perigosos. Se você os tem, consulte um médico imediatamente, para que, se tiver a doença de Addison, ele possa iniciar o tratamento necessário o mais rápido possível. Número 7. Manchas brancas. Outro sinal de problemas de saúde são manchas brancas que começam a aparecer na sua pele. Neste caso, sua pele perde a pigmentação, e essa doença é chamada de vitiligo. Ela se desenvolve quando as células chamadas melanócitos são mortas pelo sistema imunológico do corpo, fazendo com que a área da pele fique branca porque as células já não produzem pigmento. Vitiligo pode afetar qualquer parte do corpo, mesmo o cabelo e interior da boca. Esta doença pode ocorrer a qualquer idade e tem outros sintomas além das alterações da pele, como o branqueamento das sobrancelhas e cílios. Novamente, o vitiligo pode ser consequência da insuficiência adrenal e, em alguns casos, pode aumentar o risco de ter um câncer de pele. Então, se você notar alguns desses sinais, é melhor fazer uma consulta com um endocrinologista ou dermatologista para descobrir o que pode ter causado. Número 6. Erupção cutânea. Quaisquer erupções repentinas na sua pele mostram que há algo errado com seu corpo. Pode ser uma alergia a alimentos, produtos químicos domésticos, medicamentos ou mesmo uma doença contagiosa, como varíola. Em qualquer caso, é melhor recorrer ao médico, pois as reações alérgicas podem levar a sérias consequências. Uma delas é a síndrome de Stevens-Johnson, que é uma reação cutânea grave. Os sintomas dessa doença incluem febre, juntamente com outros sinais semelhantes à gripe. Demora alguns meses para que as pessoas com essa síndrome se recuperem completamente. Outra consequência potencial é a síndrome de Lyell. É uma doença bastante rara, mas ainda pode ser bastante possível com esses sintomas.
A varicela também pode ser o resultado dessa situação, e mesmo que não pareça nada, causa um desconforto grave, especialmente em adultos. Então, se você notar mudanças estranhas em seu corpo, é sempre melhor visitar o médico instantaneamente para evitar complicações. Número 5. Edemas. Se você tem edemas diariamente, vale a pena ver um endocrinologista, porque pode ser sinal de hipotireoidismo. Isso pode ocorrer quando a glândula tireoide não consegue produzir quantidades suficientes de hormônios. Os seguintes sintomas podem acompanhar essa doença: edemas da pele seca, face e membro, perda de cabelo, unhas frágeis e ganho de peso. O constante sentimento de cansaço e depressão, juntamente com esses sintomas, também indicam fortemente o hipotireoidismo. Se você os tiver, vá ao médico imediatamente. Isso é especialmente importante para as mulheres que esperam um bebê. O hipotireoidismo não tratado pode causar atraso no crescimento físico e mental do bebê. Não se esqueça de que cães, bem como gatos e cavalos, também podem desenvolver essa doença. Tenha cuidado e não hesite em procurar um médico. Número 4. Um grande número de novos sinais e marcas. Há muitas razões pelas quais os sinais podem aparecer na pele. Um básico e o mais comum é a hereditariedade. Se os seus pais têm grandes sinais de nascença, você também pode tê-los. Outras razões podem ser a exposição excessiva ao ultravioleta ou o desequilíbrio hormonal. Na maioria dos casos, os sinais são inofensivos, mas se seu número crescer rapidamente, se são dolorosos ou se mudam de cor e tamanho, é uma razão para visitar um médico. Geralmente, todos os sinais aparecem antes dos 25 anos de idade. Se você perceber que você tem um novo ou alguma marca estranha, ou um dos sinais já existentes começou a coçar ou sangrar, não hesite em marcar uma consulta com seu dermatologista. É importante examinar esses problemas imediatamente. Número 3. Acne, cravos pretos, poros entupidos. Praticamente todos sofreram de acne em algum momento. E não me faça falar de cravos, isso é inevitável. Atualmente, inúmeros comerciais e marcas de cosméticos nos mostram uma quantidade inacreditável de produtos que afirmam limpar sua pele de acne e cravos. E as pessoas costumam confiar neles comprando mais e mais, sem perceber que os poros entupidos são apenas a consequência e não o principal motivo. Claro, o mais fácil é lavar o rosto e esperar que tudo vá embora, em vez de seguir uma dieta rigorosa e descobrir a raiz de seus problemas de pele. Mas se você quer ter uma pele fresca e livre de acne, visitar o médico é inevitável. Existem muitas razões possíveis para a acne, como o excesso de óleo da pele que obstrui os poros faciais, desequilíbrio hormonal ou problemas de digestão. Você deve lembrar que a acne é sempre uma consequência. Claro, os cuidados adequados com a pele são necessários. No entanto, apenas um especialista pode ajudá-la a se livrar inteiramente do problema para ter uma pele saudável e brilhante. Número 2. Descamação. Na maioria dos casos, a descamação não é um problema tão grande assim. É uma condição temporária com tratamento fácil. No entanto, quando a descamação é intensa e acompanhada por outros sintomas, pode ser um sinal de uma doença grave. Os motivos para a descamação podem ser deficiência de vitaminas, desequilíbrio hormonal ou reação alérgica. Em alguns casos, a descamação pode ser um sinal de dermatite seborreica. Ela pode ser provocada pelo frio, pelo estresse ou pela sua genética. Os sintomas da dermatite seborreica são próximos aos de uma reação alérgica típica. Outra possível razão para a descamação pode ser a psoríase, que é uma condição crônica da pele. Seus sinais também incluem manchas brancas ou vermelhas, que aparecem de repente na sua pele. Mais uma vez, a descamação por si só não é perigosa, mas quando acompanhada de outros sintomas estranhos, vale a pena consultar um médico. Um homem prevenido vale por 2. Número 1. Suor excessivo. Se você está dentro de um espaço bem ventilado com temperatura ideal e não está nervoso, então não deve suar como se estivesse disputando uma corrida.
Se você se encontrar em tal situação constantemente, é hora de ficar alerta. A razão da transpiração excessiva pode ser o bócio tóxico difuso ou a doença de Graves, uma doença autoimune que afeta a tireoide. Entre outros sinais da doença de Graves estão problemas de sono, fraqueza muscular e intolerância ao calor. Como consequência, a pele fica mais fina e coça constantemente. Essa doença pode ser desencadeada por uma variedade de fatores diferentes, incluindo algo tão simples como estresse ou infecção. Se algo parecido acontecer com você, consulte um médico o mais rápido possível. Todos nós estamos bastante ocupados e podemos ter um pouco de medo de ir ao médico. Podemos pensar que talvez o problema simplesmente desapareça tão rapidamente quanto apareceu. Às vezes isso acontece, mas outras vezes pode progredir silenciosamente. Não deixe de visitar um médico se você sentir algum desconforto significativo. Se não é muito, então ótimo. Mas se há algo de errado, é melhor descobrir nos estágios iniciais, quando é mais fácil de tratar. Você já conhecia alguns desses sinais ou tem alguma experiência para nos contar? Bom, deixa eu dar os créditos aqui para o site Incrível, né? O canal, né? Quem tem a possibilidade pode se inscrever no canal Incrível. Como diz o canal, é sempre matérias bacanas aí para a gente poder trazer aqui e ilustrar o programa. Foi um pouquinho longo, mas eu acho que vale a pena, porque o assunto merece a devida atenção e o devido respeito. Para a gente bater esse papo super interessante aqui, mais uma vez aqui a doutora Lívia, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber, com esse sorriso lindo, né? Obrigada, o prazer é nosso de estar aqui de novo, para poder falar um pouquinho e trazer esse assunto que é tão importante. Doutora Isabela, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Já está virando assim, vocês duas estão virando assim da casa mesmo, né? Está chegando, está pondo a casa em ordem, colocando assim, acerta a câmera assim, assado e tal. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, o prazer realmente é nosso. Gente, o que é o outubro... outubro rosa, ato falho, né? O que é o dezembro laranja? A gente está com todos os meses coloridos, né? Na verdade, começou uma iniciativa... o Dezembro Laranja, ele foi proposto pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ele já tinha uma campanha anual nessa época voltada para o câncer de pele. E aí, com essa onda do Outubro Rosa, do Novembro Azul, eles trouxeram o Dezembro Laranja, que é para lembrar do verão e dos cuidados que a gente tem que ter com a pele nessa época por causa do câncer de pele. As pessoas ficam muito displicentes no verão? Mas, assim, normalmente eu fico vendo, por exemplo, alguns amigos, no outro dia está nublado, aquela coisa toda, não se preocupem em passar um protetor solar. Eu, por exemplo, né? As pessoas não se preocupam com isso, Lívia, assim, e no verão isso fica mais exacerbado, as pessoas ficam mais expostas. Na verdade, a preocupação eu acho que ela é baixa durante todo o ano. Mas na época do verão, a exposição se torna maior. Então, se antes a prevenção não estava adequada, mas a exposição era um pouco menor. Na época do verão, as pessoas se expõem muito mais ao sol e, geralmente, como estão de férias, num evento mais divertido, realmente elas ficam um pouco mais displicentes com os cuidados que tem que ter com a pele, com o uso do protetor solar e alguns outros cuidados. Doutora Isabela, não só no verão, né? Tem que ter cuidado com a pele, principalmente os branquinhos, né? O que a gente pode entender assim, com cuidado de pele, esse cuidado da pele, cuidar com protetor solar e não só hidratar a pele, banho, essas coisas todas. Como é que a gente pode trabalhar isso? Então, a gente sabe hoje que o câncer de pele, ele é causado pela junção de dois fatores. A gente tem o fator genético, né? Que o câncer surge porque a pessoa tem uma predisposição genética ao aparecimento dessa doença, junto com o fator externo, que é o fator ambiental. Dentre eles a gente cita o mais comum, que é a exposição solar, e é esse fator externo que a gente consegue controlar, porque a gente não consegue controlar o fator genético. Então a gente consegue controlar o fator externo. E aí, entrando na sua pergunta, né, cuidado que a gente tem que ter, principalmente no verão, mas durante todo o ano, evitar a exposição ao sol entre o período de 10 até as 16 horas, que é quando a gente tem uma incidência maior dos raios ultravioleta, que a gente sabe que a radiação ultravioleta ela está diretamente ligada ao aparecimento do câncer de pele.
Além de evitar essa exposição entre as 10 e as 16 horas, usar o protetor solar com frequência, então é usar todo dia, mesmo no período nublado, um dia mais frio, tem que usar protetor solar com frequência, e a pessoa adquire o hábito também de realizar o autoexame do corpo. Então, tem que regularmente, a pessoa tem que dar uma olhadinha, ver se surgiu alguma lesão diferente, ou então se aquela lesão, se aquela mancha que ela já tem, se ela mudou de cor, se mudou de tamanho, porque isso já é um sinal que pode indicar, sim, que aquela lesão pode estar virando, pode estar se tornando uma lesão maligna. Tem um detalhe que aí eu queria perguntar, é o seguinte, que às vezes a pessoa ela não percebe, mas o câncer de pele, ele não é, ele é por exposição e ele demora a aparecer, né? Ele demora a se revelar, né? Depois que a pessoa está está acometida pelo câncer de pele, quanto tempo mais ou menos demora assim para ele dar o primeiro ataque, vamos dizer assim, né? Na verdade, assim, não tem um período que ele vem aparecer, mas o período de exposição ao fator de risco, que no caso principal que a gente está falando é a exposição solar, até o aparecimento de um câncer de pele, às vezes é de 10, 20 anos. Uhum. Então, é como se você acumulasse um banco de horas de exposição Sim. ao sol. Uhum. Então, a partir de 6 meses de idade, você já pode usar protetor solar. Então, você deve proteger as crianças quando tiver exposição solar, usar o protetor, reaplicar. Então, se for numa área com intenso suor, então numa praia, por exemplo, a reaplicação ideal são de 2 em 2 horas. Uhum. Então, essa reaplicação ela é muito importante, porque a exposição que tem na infância e na adolescência vai te trazer o prejuízo daqui 10, 15 anos. Então, com 25, 30 anos, já começam a aparecer os sinais de danos. Não só as lesões que podem ser um câncer de pele, mas também o fotoenvelhecimento. Uhum. Então, tudo isso, às vezes, você vai pagar a conta com 10, 15 anos depois. Nós tivemos uma evolução clínica boa com relação ao diagnóstico do câncer de pele, vamos colocar nos últimos 10 anos, melhorou muito, assim? Melhorou. Na verdade, já tinha um diagnóstico bom, mas hoje em dia as pessoas se preocuparam mais com isso. Então, 20 anos atrás, talvez não se falava tanto em proteção solar, em riscos de exposição. Era legal você ir para a praia e ficar o mais queimada possível. Uhum. Isso, hoje em dia, já saiu de moda. Então, foi mudando um pouquinho o pensamento das pessoas e percebendo tanto que isso era prejudicial. Então, eu acho que hoje em dia as pessoas se preocuparam mais com isso, elas procuram mais o atendimento. E procurando melhor o atendimento, tem uma detecção mais precoce dessas lesões. Doutora Isabela, essa pessoa que gosta muito de usar um protetor, um bronzeador caseiro, né? Passar aquelas coisas assim, não é de rir não, mas a gente acaba rindo na hora que a pessoa está fazendo aquele teste. No YouTube eu estava vendo, a gente ia fazer essa pauta, então eu estava vendo assim, a mulher passou um negócio preto no rosto, a outra passou um bronzeador feito com pimenta, com cenoura, que risco que isso traz, assim, para a pessoa que inventa esse tipo de coisa, assim? Pode ser um dano muito grave e irreversível, não? O uso do bronzeador caseiro, como você não sabe exatamente a substância que está, ele pode inclusive causar queimadura, que foi o assunto da nossa entrevista anterior. Sim. Então, o que a gente realmente recomenda é usar o protetor solar. Lembrar também que... O bronzeador com protetor solar existe? Ele pode ser usado? Porque tem aquela coisa assim, a pessoa passa... quero pegar uma corzinha, Como é que essa pessoa faz? É antes das 10? Eu acho que se a pessoa quer pegar uma corzinha, o ideal seria usar o protetor solar, no mínimo fator 30, e se expor ao sol antes das 10 horas ou após as 16. Evitar esse horário de pico. Uhum. De qualquer forma, a gente não se recomenda o uso do bronzeador, assim como também não se recomenda o uso de câmaras de bronzeamento. O uso de câmaras de bronzeamento, ele é proibido no Brasil, apesar de que existem algumas clandestinas, mas o uso ele é proibido. Doutora Lívia,
as pessoas que fazem isso por ser proibido não deveria fazê-lo porque realmente tem um ataque muito forte na pele, né? Sim, o que foi provado é que essas câmeras, elas realmente aumentam o risco de câncer de pele. E às vezes a gente fala assim, câncer de pele, e a pessoa fala, eu vejo pouca gente morrendo de câncer de pele. Mas a pele é o nosso maior órgão do corpo humano. Então a gente tem que tomar um cuidado maior, proteger. Porque assim como o vídeo mostrou, ela vai ser porta-voz do nosso corpo para mostrar diversas doenças. O câncer de pele, hoje em dia, tem uma estatística do INCA de que a tendência é de acometer 180 mil novos casos por ano. Então, é uma estatística muito alta. E é o principal câncer. Então, muita gente tem medo de vários tipos de cânceres, muita gente não gosta nem de falar na palavra. E quando é o cuidado com a pele, ela deixa de lado. Mas 1/3 de todo o câncer do ser humano são cânceres de pele. Doutora Isabela, uma outra pergunta que eu queria fazer, porque às vezes a pessoa fala em vitamina D. Tem que pegar sol, o sol tem vitamina D. A gente acabar um pouquinho com essa mística. Não posso tomar sol, mas como é que eu faço com a vitamina D? Né? Qual a resposta que a gente pode dar para essas pessoas? É mais ou menos a mesma dessa que eu dei para você em relação às pessoas que querem pegar uma corzinha. Então, passa o protetor solar e é só você se expor ao sol antes das 10 horas e após as 16 que você consegue. E não precisa de muito tempo diário, não precisa de muito tempo de exposição para poder você conseguir sintetizar a vitamina D. É importante lembrar também que a síntese da vitamina D ela não está relacionada só com a exposição ao sol, mas também com a ingestão em alimentos ricos em cálcio, que é o leite, derivados. Então, não vai ser só a pessoa expondo ao sol que ela vai conseguir sintetizar a vitamina D. Ela precisa de adquirir essa vitamina na alimentação também, juntamente com a exposição solar, para conseguir ter a produção adequada da vitamina D. Idade. Tem alguma idade, assim, uma pessoa mais idosa ou não, tal, que tem uma incidência maior de câncer de pele? Em geral, como o câncer de pele está mais relacionado com o tanto de sol que a pessoa toma ao longo da vida, em geral ele se manifesta mais em pessoas mais idosas. É o que a gente observa. Mas a gente observa também em adultos jovens, é possível a gente já detectar o câncer. Em geral, a gente detecta numa forma mais precoce. Mas o câncer ele acomete com mais frequência, são pessoas mais idosas, independente de serem homens ou de serem mulheres. Em geral está relacionado bastante também com pessoas clarinhas, então pessoas que têm a pele clara, os olhos claros, olhos azuis, olhos verdes. Sardas é mais comum também. Indivíduos da pele negra, eles têm uma proteção maior para desenvolver o câncer de pele, mas eles também não estão isentos desse risco. Então também não adianta às vezes a pessoa que é mais morena pensar, não vou usar o protetor solar porque eu estou mais protegido para o câncer, porque inclusive existem alguns tipos de câncer que acometem pessoas negras. Tem alguma relação entre etnias assim e câncer ou não tem assim? Tem um lugar que ele é mais incidente, tem um lugar que é menos incidente, por exemplo, no Oriente Médio, ou no lugar que pega no Nordeste brasileiro, por exemplo, existe uma diferenciação entre uma região do país, uma região do planeta ou outra? Não? O que se observa é que a incidência ela é mais ou menos a mesma em todas as regiões do Brasil, mas as regiões sul e sudeste, por serem com uma população predominantemente de pele mais clara, por causa da colonização, nessas regiões a prevalência é um pouco maior do que as demais regiões do país. Qual que é a importância do protetor solar? Essa é a importância, doutora Lívia. É muito importante, porque assim, como a doutora Isabela falou, a gente não tem como modificar a nossa genética atualmente. Então, se você tem um fator de risco, tem uma predisposição, o que você pode prevenir é a exposição solar. E a maneira mais eficiente de fazer essa proteção é com o uso adequado do protetor solar. O problema é que muitas vezes a pessoa utiliza uma vez por dia uma pequena quantidade e acredita já estar protegido.
e aí se expõe ao sol por longos períodos sem a proteção adequada. Então, o ideal, um frasco de protetor solar, por exemplo, para o rosto, é para ele durar de 20 a 30 dias. Tem gente que passa 6 meses com o mesmo frasco de protetor solar. Então, isso mostra que o uso não é adequado. Em geral, para uma proteção, lógico que varia de indivíduo para indivíduo, porque a superfície corporal muda, né? Então, pessoas mais altas, pessoas obesas, têm uma superfície corporal maior, vão precisar de mais. Mas, em média, é 1 colher de chá para o rosto e 3 colheres de sopa para o corpo, distribuídos de forma uniforme. E aí, como eu falei, se a gente está no dia a dia, o ideal é que a gente replique esse protetor na hora do almoço. Então, que repasse todo o protetor. E ele é mais importante principalmente nas áreas expostas, porque a roupa traz uma certa proteção. E se você está num ambiente com maior exposição, às vezes praticando algum esporte, então com suor maior, que isso faz o protetor sair, tirar essa película de proteção, ou então com água, no sol, na piscina, na praia, e aí o ideal seria repassar o protetor de 2 em 2 horas. Lembrando que as crianças e os adolescentes ainda não têm esse conhecimento, esse pensamento que a gente tem. Então é muito importante a família e os pais terem esse conhecimento, fazerem esse cuidado para que lá na frente essa criança e esse adolescente não tenham que lidar com os problemas de um sol que eles tomaram nessa época. Doutora Lívia, tem um assunto interessante que é o seguinte, acontece comigo. Começo a usar o protetor solar, aparece espinha para todo lado. Passa, na segunda semana minha testa está parecendo um canteiro de tanta espinha. Como que resolve esse problema? Porque eu já mudei de protetor, já fiz um monte de coisa, mas não resolve. Na verdade, o ideal, né, tanto para o diagnóstico do câncer quanto para a prevenção, é sempre fazer um acompanhamento. Nesse aspecto, o ideal é até ter uma consulta com um dermatologista. Por quê? A gente tem vários veículos para colocar substâncias ativas na pele. Tem alguns cremes que eles são mais oleosos e às vezes tem benefício de ser oleoso. Então, se você vai praticar uma atividade física, vai suar muito, se o protetor não for oleoso, ele não faz uma camada adequada e facilmente sai. Mas hoje em dia a gente já tem à disposição vários protetores que o veículo são com gel ou com algum gel de ultra absorção, que ele traz um toque mais seco. Sim. E aí sim, a gente vai ter que testar vários protetores até chegar a um ideal. Infelizmente, a gente não tem ainda um ideal para todo mundo, porque realmente tem muita variação de pele a pele. Mas com certeza a gente consegue achar um adequado para trazer menos oleosidade, porque querendo ou não, essa oleosidade para quem não quer, ela dificulta a pessoa aderir ao tratamento. Então, a adesão ao tratamento fica mais difícil. A lesão com relação à espinha não tem problema nenhum, não, né? Tipo assim, a pessoa vai usar o protetor e ela pode aparecer assim, pode causar algum outro tipo de inflamação. A pessoa tem muita acne e tal, aí passa o protetor, ele não tem isso, ou isso vai ter que ser diagnosticado também? Vai ter que ser diagnosticado, porque se for usado um específico para aquele tipo de pele, então uma pessoa que tem uma pele oleosa não pode usar um protetor muito oleoso, porque senão realmente tem um facilitador de acne. Então, a gente tem que achar o ideal para aquele tipo de pele, mas a gente hoje em dia tem uma gama muito ampla de protetores e de veículos que inclusive ajudam no paciente que tem acne. Tá bom, deixa eu fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta tratando desse assunto que é o câncer de pele e do dezembro laranja. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha, ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. A terra só tem um pouquinho de água. A gente deixa a torneira todo dia ligado. Fecha. Você pegar um balde, pegar a água onde lava as roupas, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água. O planeta é lindo demais, a gente não pode deixar ele morrer. Apoio TV Banqueta.
coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata, ou de lixo na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Bom, de volta com Cultura Geral com a doutora Isabela e a doutora Lívia. Quais os tipos de câncer? Como é que a gente faz esse diagnóstico, doutora? Então, a gente tem 2 grandes grupos. Então, a gente tem o que a gente chama de câncer não melanoma e o câncer melanoma. O mais comum, felizmente, são os não melanomas, que são menos graves. E o melanoma é um tipo mais letal, mas que, se diagnosticado precocemente, a gente tem um alto índice de cura. A apresentação dos dois é um pouquinho diferente, mas a gente consegue ter uma ideia de quando você deve procurar o médico. Então, os tipos não melanomas, geralmente são umas lesões, umas pápulas, uns nódulozinhos que aparecem na pele, meio avermelhados, que não somem, que estão tendo um crescimento, que às vezes tem coceira associado, ou então umas feridas pequenininhas que aparecem e não cicatrizam. Vira e mexe, ela tá abrindo, você tenta fazer alguma coisa para cicatrizar e ela abre de novo. Então, são coisas para chamar a atenção que provavelmente você tá com câncer de pele. O melanoma é aquele conhecido por ter uma mancha, uma pinta diferente. Então, dentro dele, quando que a gente preocupa? Sempre que você notar que no seu corpo surgiu uma pinta nova, uma mancha diferente, que está crescendo, que começou a ter coceira ou sair sangue, sempre procure um cirurgião para poder ter uma avaliação detalhada ou um dermatologista para ter essa avaliação adequada e saber se é um câncer de pele ou não, para saber se precisa de um tratamento mais agressivo ou não, tá? Numa forma rápida, a gente fala do ABCDE. O A seria a simetria. Então, se a lesão, um lado dela não parece com o outro, se você fizer um corte no meio, ela não parece espelhada, isso é uma lesão suspeita. O B é das bordas. Quanto mais irregular aquela borda da lesão, maior a chance de ser alguma coisa maligna. No C, a gente pensa nas cores. Uma lesão uniforme com uma cor só tende a ser mais benigna do que uma com várias cores numa lesão só. No D é o diâmetro, então uma lesão maior que 6 milímetros, a gente já tem que ter um pouquinho mais de cuidado. E por último é o E, que é a evolução, que eu disse, se perceber uma lesão que você sempre teve, desde que nasceu, mas agora ela está crescendo, ela começou a gerar uma coceira no local, um ardor, ou começou a ter uma ferida em cima dela, procure o médico para fazer uma avaliação adequada, porque com detecção precoce os índices de cura são muito altos. Tem algum caso que precisa de cirurgia? Sim, sim. Na verdade, o câncer de pele ele tem vários tipos de tratamento. A maioria dos tratamentos vai acabar caindo na cirurgia mesmo. Mas se a gente faz uma detecção precoce da lesão, dependendo do tipo de câncer, alguns tratamentos, sem ser o tratamento cirúrgico, eles podem ser realizados. Então, podem ser realizadas cauterizações, alguns tipos de crioterapia, que é como se fosse uma fumacinha fria que você joga na lesão, dentre vários outros tipos de tratamentos não cirúrgicos. Algumas lesões extensas também, então às vezes o paciente que tem diversas lesões, que às vezes não vale a pena você retirar todas as lesões, porque tem tanta lesão que você vai fazer várias incisões, então também vale a pena a gente pensar em tratamento não cirúrgico. Se é uma lesão muito avançada também, se é uma lesão muito extensa, a gente pode usar a radioterapia. Então existem outros tipos de tratamento que não a cirurgia, mas acaba que a maioria dos tumores de pele são tratados de forma cirúrgica.
Isso já está incluído os tipos de tratamento, né? Agora, como é que a gente pode enxergar a medicina e a medicina de pele hoje e a gente imaginar que no futuro ainda tem coisas para vir ainda, mas como imaginar e como é que a gente pode entender essa cultura que a gente precisa desenvolver de cuidado da pele, doutora Lívia? Então, na verdade, eu acho que hoje em dia a gente já tem uma melhora muito grande quando a gente pensa nas últimas décadas. Tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Hoje em dia, por exemplo, no melanoma, que é um câncer de pele que pode dar metástase, mesmo o paciente com metástase, a gente já tem novas drogas, uma evolução, né, dos últimos anos, que conseguem trazer um bem-estar para esse paciente, uma vida mais estável, uma qualidade de vida melhor, que antigamente a gente não tinha e esse paciente era fadado à morte. Então, eu acho que já melhorou muito. Mas a previsão da Organização Mundial de Saúde é que 17 milhões de pessoas no mundo, até 2030, morram por câncer de pele. Então, eu acho que cada um Quase tem que 10%, né? Exatamente. Então, cada um tem que se conscientizar da importância de cuidar da própria pele. Porque, como eu falei, é o maior órgão do nosso corpo humano. Então, você tem que ter um cuidado. Então, sempre estar com vigília das lesões. Em homem, por exemplo, o melanoma é muito comum no dorso, nas costas. Então, que sempre olhe no espelho para poder ter um acompanhamento. E cuidar da saúde, igual a gente vai todo ano, as mulheres têm indicação de fazer um acompanhamento anual com o ginecologista, os homens, com o passar do tempo, fazer um acompanhamento prostático, que a gente tenha um cuidado anual com a pele. Então, que faça uma consulta com o dermatologista anualmente e que busque, se necessário, fazer a cirurgia. A gente tem muito paciente que, quando recebe o diagnóstico, assusta por causa da palavra câncer, por causa da palavra cirurgia, mas com esses tratamentos a gente tem a cura de muitos casos. Então, às vezes a pessoa vai postergando e isso traz um risco muito maior para ela. Então, acho que o futuro é a gente encarar os problemas que a gente tem de frente e entender que se aquele problema tem um tratamento, ótimo. A gente tem que preocupar com aquilo que ainda não tem tratamento. Então, a gente não tem que fugir dos problemas que a gente tem e que podem ser tratados. Doutora Isabela, às vezes a pessoa entra para dentro do carro e liga o ar-condicionado e o sol está incidente. Ele está achando que ele não está tendo radiação. É um erro. E esse erro pode custar caro, né? Sim. Tem um auxiliar que era um insufilme, mas mesmo assim a pessoa que utiliza o carro com ar-condicionado ligado todos os dias também tem que usar o protetor, né, doutor? Também tem que usar o protetor, porque também o insulfilme ele não vai barrar toda a radiação. Uma parte da radiação vai passar pelo insulfilme e vai afetar a pele ali do braço, a pele da mão, que é exposta. Então, também, igual a doutora Lívia falou, tão importante quanto usar o protetor solar no rosto, que às vezes a gente se preocupa mais com o rosto, mas a gente tem que lembrar de mão, tem que lembrar de antebraço, no rosto é importante lembrar de orelha, que é muito comum esquecer de passar protetor na orelha, na nuca. Quem é calvo, passar na careca, no couro cabeludo, na careca também, para poder evitar. Mas essa questão que a Lívia falou, que o sol está diretamente relacionado, o surgimento do câncer de mama, do câncer de pele, desculpa, está diretamente relacionado com a exposição ao sol. Isso já é muito bem descrito na literatura. Então, às vezes, até pessoa que trabalha muito, dirigindo, caminhoneiro, taxista, pode, às vezes, usar umas luvinhas de proteção para poder evitar ainda mais o contato direto com a radiação. Ou então, utilizar aquelas roupas que estão sendo desenvolvidas agora com o tecido UV, né? Ultravioleta. Ultravioleta também, que barra a radiação, também é uma outra alternativa interessante. Isso é interessante. Camisa de manga comprida, roupa mais comprida é melhor? Assim. Então, as roupas, por si só, elas já trazem uma certa proteção. Mas tem um tipo de tecido que traz mais do que outro. Então, até mesmo no guarda-sol na praia, os guarda-sóis que são feitos de nylon, eles têm menos proteção do que o de algodão.
Então, alguns tecidos são mais protetores, outros não. Na dúvida, o ideal é a gente usar esses tecidos mais modernos, que hoje em dia já são bem mais acessíveis, que no início surgiram com preço mais elevado. Hoje em dia a gente já tem até em loja de departamento. Então, os tecidos com proteção ultravioleta. Especificamente, porque a roupa que a gente usa no nosso dia a dia pode ou não ter essa proteção, porque muitas são feitas às vezes com fibra sintética que não consegue ter tanta proteção quanto a fibra natural. Bom, chegamos ao final do programa, né? Vamos deixar um abraço para o pessoal da associação? Isso. Hoje a gente queria deixar um abraço especial para o pessoal da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da qual a gente é membro. Esse ano, inclusive, aqui em Minas Gerais, toda vez que tem a Jornada Mineira de Cirurgia Plástica, tem um mutirão de cirurgias. Não só em Belo Horizonte, mas em Minas Gerais. Então, em Montes Claros, em Juiz de Fora. E esse ano ele foi voltado para cirurgias relativas ao câncer de pele. Então, esse assunto caiu muito bem para a ação que a gente já teve esse ano na nossa sociedade. Que bacana. Então, eles estão sempre atentos a isso, é uma importância fundamental que a gente tem. Cada ano eles trazem um tema diferente. Já teve da reconstrução de mama, o mutirão, para estimular que além das cirurgias que a gente já tem diariamente em todos os serviços, a gente de tempos em tempos relembre uma importância relacionada às cirurgias reconstrutivas. Então, o câncer de pele, a reconstrução de mama. Doutora Isabela, muito obrigado. Deixa um abraço para a turma do Biocor também. Deixar um abraço também para a turma do Biocor, que nos dá todo o apoio lá no atendimento desses tipos de pacientes, e agradecer a você também pelo convite. Eu que fico agradecido e honrado. Vocês vão voltar ano que vem. Eu também sou filho de Deus, vou dar uma paradinha, né? Bom, gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Espero que todos tenham gostado. Daqui a pouquinho o programa vai estar disponível no YouTube. Nós vamos fazer aí um convite para o pessoal da Associação Brasileira de... Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Muito bem. Um grande abraço. Vou fazer um contato lá com o pessoal da comunicação da Sociedade Brasileira. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.